Nós estamos hoje é 30 de dezembro, amém? Finalzinho de 2018, né? Eu tenho certeza que o ano de 2018 eu estava falando acho que foi ontem, a gente estava fazendo uma retrospectiva do que aconteceu nesse ano, né? E eu acredito, queridos, que você não é o mesmo de 2017, amém? Muitas coisas aconteceram ao longo desse ano, não é verdade? Aleluia. E sabe, queridos, o bom de Deus é porque Deus ele não repete o prato. Amém? Deus não repete prato. Deus tem sempre coisas novas para nós, né? Eu não sei se você gosta de novidade, mas a novidade de Deus ela não vai vir para nos trazer embaraço. Amém? A novidade de Deus ela vai vir simplesmente para nos trazer alegria. Aleluia. Sabe, eu gosto quando a Bíblia diz que Deus nos conduz em triunfo. Amém. O triunfo da palavra não é você ter o bolso cheio de dinheiro. O triunfo da palavra é você entender que existe um Deus que você pode confiar. Amém. Existem coisas que estão ocultas em Deus e que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos revela. Sabe, existe uma liberação, né? Existe algo para acontecer da parte do Senhor. E quando nós estamos com a nossa vida, a nossa expectativa elevada, simplesmente nós abrimos a porta para as oportunidades. Sempre que você entra por uma porta como essa e você está em um ambiente como esse, você precisa entender que a porta ela vai conduzir você para um lugar diferente de onde você estava. E quando nós entramos em um ambiente como esse, nós precisamos entender e desenvolver expectativa para aquilo que Deus está pronto para fazer. Amém? Sabe, eu estava conversando ontem com os pastores, né? A gente estava num momento de confraternização e um dos pontos que estava no meu coração era pré-anunciar, né? Trazer um anúncio de coisas que o Senhor tem me falado, que são coisas que vão acontecer para o ano de 2019. Amém? 2019 é um ano que muitas pessoas estão com medo desse ano, mas muitas outras estão com grandes expectativas naquilo que Deus pode fazer. O que vai definir onde vai estar o seu pensamento é justamente a forma como você vai estar olhando para as coisas, porque a forma como você olha para algo vai definir quais serão os passos que você vai tomar. Aleluia. Sabe, é interessante que a perspectiva de visão, a perspectiva de observação, ela vai mudar muito de acordo com a posição que você está estabelecido, né? Você sentado onde você está, você tem somente uma visão. A sua visão é a visão desse altar. Mas na posição que eu estou, eu consigo visualizar tudo de uma forma diferente. Por quê? Porque eu tenho liberdade de locomoção. Eu tenho uma visão, nesse momento, aqui e agora, eu tenho uma visão que está um pouco mais metricamente elevada do que a sua, né? Eu estou numa plataforma, então eu consigo ver a um certo nível de distância. Eu estava esses dias em casa e eu pude perceber um navio que desatracou do porto, e era um navio cargueiro, e aquele navio ele estava próximo à margem do mar, mas chegou um momento que ele disse que, porque aquele navio pegou aquela rota, ele começou a se distanciar, e quanto mais se distanciava, menor ele ficava. Quanto mais distanciava, menos eu conseguia perceber o que era aquilo que estava distante de mim. Eu sabia que era um navio, mas a sua forma estava cada vez mais ofuscada, estava cada vez menor, por conta da distância que ele estava ganhando do ponto em que eu estava. Mas sabe, eu tenho um drone, e esse drone, na verdade, ele tem uma capacidade de ir até uma distância de 1 quilômetro distante de mim. E ele tem uma capacidade também de voar a uma altitude de até 100, ele pode voar mais, mas por lei eu só posso voar até 120 metros. E naquela oportunidade, queridos, eu peguei aquele drone e eu simplesmente decolei ele do meu apartamento e coloquei ele na maior distância que eu podia colocar. E quando eu coloquei ele, eu posso visualizar o que está acontecendo com ele lá em cima, porque ele tem uma câmera.
E quando eu coloquei ele naquela distância, não era somente aquilo que os meus olhos podiam ver, mas agora era um objeto que estava a um certo nível de tudo. Ele estava a 119 metros de altitude, a uma distância de cerca de 500 metros de mim, meio quilômetro. E quando eu comecei a observar, queridos, ali naquele momento, o que chamou mais a minha atenção não era mais aquele navio que eu havia perdido de vista. Porque quando eu estava em casa, a única visão que me chamava a atenção era aquele navio que se distanciava de mim. Mas quando eu lancei o drone para dentro do mar, eu pude deixar de observar algo que se distanciava de mim e pude contemplar algo que estava diante de mim. Muitas vezes, queridos, eu quero dizer para você que existem coisas que vão estar diante de você e que, porque seus olhos estão fixados naquilo que não deveria estar fixado, você vai deixar de contemplar. Esses dias eu estava com o irmão, a gente foi a gente foi lá na Orla, né? Está muito bonita a Orla do Maceió, não sei se já passou lá, mas eu quero incentivar você a ir lá, amém? E eu fui fazer um voo noturno, e esse voo noturno é um voo que o drone também tem capacidade de fazer, né? E a câmera ela também tem capacidade de não somente filmar, como também fotografar na noite. E sabe, queridos, quando você, estando na areia do mar, você olha para o mar, a única coisa que você vê é a escuridão, se não tiver a lua, e o céu lá no fundo. Mas quando eu lancei o drone no mar naquela noite, o meu desejo não era observar o que eu sempre observava. O meu desejo era observar numa perspectiva inversa. Então eu lancei o drone 500 metros para dentro do mar, e eu virei ele para a costa e eu comecei a observar tudo aquilo que eu estava inserido, mas que eu não conseguia observar. Você entende? Ontem eu estava em casa com os pastores e eu pude fazer uma viagem como essa com o drone. E quando você vai em direção ao mar, a única coisa que você vê é um breu. A única coisa que você consegue visualizar é a escuridão. Mas quando você está no meio do mar e você vira o drone e você começa a observar a costa, o lugar onde você está, você começa a ver o quanto é bonito onde você está. E naquele contexto, queridos, aquela iluminação, aquilo tudo que estava diante de nós, diante de mim, diante deles também, era algo que eu estava inserido, mas por estar inserido não conseguia ver. E eu comecei a perceber, sem comentar com ninguém, eu percebi que muitas vezes, queridos, nós podemos estar, ou podemos de alguma forma estar participando de coisas que por não estarmos percebendo, não conseguimos desfrutar. É por isso que uma das ministrações que eu tenho ministrado muito, e nesses pontos eu tenho tocado, que a gente não tem como participar daquilo que nós não estamos percebendo. Só tem como participar, só tem como viver, só tem como desfrutar de coisas que você percebe. Aleluia. E sabe, existem coisas que o Senhor tem tratado comigo a respeito do ano de 2019. Eu estava, como nós sabemos, eu fiz uma viagem agora para o Japão, e eu até comentei pouco a respeito dessa viagem aqui na igreja. Mas uma das coisas que eu pude viver naquele lugar, eu nunca havia tido um contato direto e uma certeza de que aquela pessoa era um anjo, E estando naquele lugar, no último dia, que eu estava para vir para o Brasil, no domingo, eu ministrei a palavra no domingo à noite, ensinei a palavra no domingo à noite, mas eu precisava estar em Tóquio, que ficava a cerca de quase 400 km de distância da cidade que eu estava, no outro dia, às 10 da manhã. E eu me encontrei em um dilema. Por quê? Porque a oportunidade, queridos, ela se dividia em duas. Ou eu pegava um ônibus e passava a noite toda viajando para poder chegar e perdia a madrugada e ainda iria enfrentar mais 2 dias de viagem, 2 dias e meio de viagem, ou eu simplesmente, queridos, me submetia a promover um rompimento na minha vida pessoal. Porque no Japão você não tem as estações ferroviárias, as placas, os lugares, em sua grande maioria, não tem nenhuma letra em inglês. Se você vai numa estação de metrô, existem lá algumas poucas placas em inglês, eles estão se esforçando para fazer essa mudança,
mas 99% daquilo que é grafia no Japão é o idioma japonês. E aí eu decidi, não, eu vou na segunda-feira. E eu precisava sair na segunda-feira, eu estava na cidade de Okazaki, eu precisava ir para Nagoya, que ficava bem próximo. De Nagoya eu tinha que pegar o trem-bala para ir para uma cidade cerca de Nagoya eu precisava ir para uma cidade, eu não me lembro agora quantos quilômetros, mas era cerca de 350 quilômetros de distância, para depois da cidade pegar um outro trem para ir para Tóquio. Se alguma coisa desse errada, simplesmente eu perderia o meu voo. Mas era a oportunidade que eu tinha. E eu me lembro, queridos, naquele dia pela manhã, na segunda-feira pela manhã, eu me acordei muito cedo, tinha que estar na estação de 5 da manhã. E 5 da manhã eu estava na estação, comprei meu bilhete, o irmão que estava comigo, o pastor, ele estava comigo, me deu um suporte, mas ele não tinha como entrar comigo. E eu simplesmente dei um abraço nele, dei um abraço no filho dele, os despedi e segui meu roteiro de viagem. Era um roteiro de viagem que, na verdade, praticamente todos os dias eu fazia aquele roteiro de viagem. Todos os dias, quer dizer, toda segunda-feira eu pegava um trem de Okazaki até Nagoya. Em Nagoya pegava um ônibus para ir até a província de Yamanashi, né, lá numa cidade chamada Kofu. E de Kofu eu pegava um outro carro para poder ir até a cidade que tinha o outro remo. Mas nessa segunda-feira era um pouco diferente, porque agora erros não eram tolerados. E sabe, queridos, eu acredito que desafios sempre vão estar diante de nós. Naquele contexto, naquela segunda-feira pela manhã, eu estava na estação de Okazaki e quando o Jussier me despediu, eu me dirigi até a plataforma 3, que era a plataforma que eu pegava o trem todos os dias. E não havia nenhuma dúvida no meu coração com relação àquilo. Mas quando eu estava indo naquele caminho, em direção à plataforma 3, né, eu acho que eram 7 ou eram 8 plataformas naquela estação, alguém me chamou a atenção. E quando esse alguém me chamou a atenção, eu olhei logo para trás. E quando eu olhei para trás, eu estava a uma distância dele, mais ou menos como daqui, eu acho que daqui até a última cadeira dessa fileira aqui, mais ou menos, né, até quase ali o stand do Posso Ajudar. E quando eu olhei para trás, eu olhei para ele e ele falou assim, ele não falou verbalmente, mas ele fez 3, não, 1. Não falou, ele somente gesticulou. 3, não, 1. E eu estava nessa posição, ele estava atrás de mim, eu estava olhando para ele, e eu simplesmente virei e continuei, porque na minha convicção, ou no meu pensamento, a estação correta era 3. E eu estava com uma mala de mão, né? Continuei minha jornada. Mais uma vez ele me chamou a atenção, e eu não me lembro o que foi que ele falou, eu não me lembro qual foi a expressão que ele usou, mas simplesmente eu continuei e eu tive que olhar para trás para ver o que era. E quando eu olhei, ele fez a mesma coisa. 3, não, 1, sem falar nada. Eu disse, oxe, que coisa. Mais uma vez eu continuei. E na terceira vez, mais uma vez ele chamou a minha atenção. Ele era um rapaz, né, um japonês, cabelo liso, não era forte, também não era magro, era um japonês vistoso, estava de terno preto, camisa branca, gravata preta lisa, sapato preto bem ilustrado, né, e uma mala preta muito bonita, que eu nunca vi uma mala daquela. E na terceira vez, quando ele me chamou a atenção, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, ele falou de novo, né? Gesticulou novamente. 3, não. Mas dessa vez o 1 ele pronunciou. 3, não. 1. Aí eu olhei para ele e eu disse, For Nagoya One? Aí ele fez sim. E aí quando ele fez sim, eu peguei minhas malas, retornei e ele desceu a escadaria. Quando ele desceu a escadaria, eu me apressei um pouco, admito, porque fiquei curioso. E eu me apressei para poder encontrá-lo, ver para onde é que ele estava indo, né? Mas quando eu cheguei na escadaria, não havia mais ninguém. E eu peguei as malas, segurei com mais força, desci um pouco rápido da escadaria. E quando eu cheguei na plataforma 1, havia um trem lá. E quando eu olhei de lado, havia um outro trem na plataforma 3. E aí foi um momento da minha decisão. No meu coração, eu não vou negar, sabe, existia uma percepção, existia um desejo, na verdade, por dentro, algo que havia brotado, né? 3 era o certo.
Mas, queridos, existem momentos que são momentos muito decisivos na nossa vida. E eu entrei no trem 1, da plataforma 1, e eu comecei a procurar aquele rapaz e eu não o vi mais. Quando o trem sai da plataforma, esse trem de 5, era 5h18 que ele tinha que sair, se eu errasse, eu não chegaria em Nagoya a tempo, consequentemente não conseguiria pegar o outro trem a tempo, e consequentemente certamente não chegaria no aeroporto às 10 da manhã como havia previsto. Mas aquele momento foi um momento muito decisivo para mim. Então eu simplesmente olhei para um lado, olhei para o outro, e eu disse: Senhor, eu tenho que confiar em Ti. Porque a minha mente, de alguma forma, está falando uma outra coisa. Mas eu vou estar aqui. E eu sentei num trem da plataforma 1. Quando foi 5h18, o único trem que largou naquele momento foi da plataforma 1, da plataforma 3 ficou. Ou seja, o trem correto era de fato o trem da plataforma 1 e não da 3. Sabe, queridos, é interessante isso, porque eu não sei se você já viu um anjo, mas eu tenho conhecimento que um anjo pode se transformar em uma pessoa. Irmão, eu tenho uma convicção que Deus ele nunca vai deixar que nós erremos nossos passos. Aleluia. A Bíblia diz que Ele conduz os nossos passos. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos conduz em triunfo. Então eu quero que você entenda hoje à noite, queridos, que não há motivo para você, de alguma forma, ficar desesperado. Não há motivo para você, de alguma forma, ficar pensando que não vai acontecer. Não vai acontecer. Aleluia. Sabe, o momento sempre chega. Aleluia. Sabe, uns dias atrás eu estava falando que existe o dia do esforço, mas também existe o dia da exaltação. Quando é o dia do esforço? O dia do esforço é o dia da pressão. O dia do esforço é o dia em que nós não acreditamos que aquilo que nós colocamos tanta força e fé não vai acontecer. Esse é o dia do esforço. O dia do esforço é justamente o dia que você precisa colocar em prática o que eu preguei alguns dias atrás. A lei da expectativa é uma lei que está em operação e ela se baseia em 3 pilares. Os 3 pilares são convicção, disposição e perseverança. No momento que você está no dia do esforço e você exerce convicção, você exerce disposição, mas você coloca perseverança, sabe, queridos, há um liberar dos céus para alcançar a sua vida. Eu gosto quando a Bíblia fala que Deus não vai nos deixar enganado. Aleluia. Deus, Ele tem prazer quando a gente prospera. Sabe, eu me lembro quando a Bíblia fala, lá no livro 3 João, capítulo 1, versículo 2, quando o apóstolo João, ele faz uma oração, né? E ele diz: amado, eu faço um voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Alguns dias atrás eu preguei aqui na quinta-feira, e foi o dia que eu nem queria ministrar. Mas o Senhor falou comigo: coloque sua melhor roupa. Porque existem momentos, queridos, para a nossa vida, são momentos de rompimento. São momentos em que nós precisamos romper. Oh, aleluia. Sabe, eu estava uma vez estudando sobre como é que o músculo se desenvolve. Né? Você está na academia, fazendo academia, exercício físico, né? E, na verdade, para o músculo poder crescer, ele tem que romper consigo mesmo. Então é por isso que muitas vezes quando você vai para a academia, você faz aquela musculação na sua perna, nos seus braços, né? Na sua barriga, no outro dia está doendo. Por quê? Porque para que haja crescimento, tem que haver rompimento. Eu tenho a impressão que Deus está esticando muitas pessoas aqui. Esticando a sua fé. Esticando a sua forma de pensar. Esticando a sua forma de olhar as coisas. Oh, aleluia. Porque nem sempre, queridos, aquilo que Deus tem para nós é algo confortável. Eu tenho meditado um pouco, né? Eu estava lendo um livro chamado Agarrando o Espírito da Fé. E naquele livro, Scott Webb, ele começa o livro, na verdade, falando sobre o amor. E naquele contexto lá, tem uma palavra na Bíblia, né? Que a Bíblia, Paulo falando sobre circuncisão e incircuncisão, ele diz que tanto a circuncisão como a incircuncisão não tem valor algum, mas o que de fato tem valor é a fé que opera pelo amor. Sabe, tanto existe fé dentro de você como existe amor. E Deus, queridos, está de fato querendo levar você para uma nova estação, para um novo pilar, para um novo patamar. Um patamar onde você vai entender que Deus vai estar com você, Ele não vai te abandonar. Amém? E dentro desse contexto, nós estávamos ontem lá em casa, e eu estava falando um pouco sobre esse mesmo contexto, mesma palavra. E eu estava dizendo que o Senhor falou comigo, né? Quando eu peguei aquele trem, que eu simplesmente, lá, eu acho que aqui no Brasil também, mas o Google, graças a Deus pelo Google, né? O Google Maps,
Você pode acompanhar a sua viagem pelo Google Maps. E quando o trem ele startou, ele saiu da estação, né? Ele saiu da estação e ele simplesmente naquela plataforma era um caminho diferente daquele que eu estava acostumado a trilhar. Mas houve um determinado momento, queridos, que ele se alinhou e ele começou a ir justamente pelo caminho que eu estava acostumado a ir todos os dias. E eu comecei a acompanhar aquilo pelo GPS. Quando eu comecei a acompanhar pelo GPS e comecei a ver que o trem estava se dirigindo a Nagoya, eu fiquei mais tranquilo. Existem momentos, queridos, que a gente vai se basear por algo que não é tão tangível assim. Mas porque nós temos paz em Deus e confiança no Senhor, nós sabemos que o Senhor sempre vai nos conduzir em triunfo. E sabe, queridos, quando eu cheguei naquela estação, essa viagem, na verdade, foi uma viagem muito atípica, porque eu nunca havia feito dessa forma. E quando eu peguei o trem, foi a primeira vez que eu entrei no trem-bala. Eu peguei o trem-bala lá em Nagoya para ir para essa cidade que eu não me lembro agora o nome, mas eu vou olhar aqui agora. E quando chegou, né, esse trem, eu entrei nele, era muito cedo. E lá no Japão é assim, seu trem vai sair o primeiro trem era 5h18, né? Eu ia ter que chegar na estação, resolver as coisas lá, e o outro trem saía cerca de 6h18. Então é interessante esse contexto, porque quando eu peguei o segundo trem, que foi o trem-bala, em direção a essa cidade, eu pude perceber algo, queridos. Eu pude perceber que quando você está dentro de um trem com muita velocidade, você não consegue fixar os seus olhos em coisas pequenas, em coisas minúsculas. Deixa eu só puxar aqui para ver qual era, porque é importante. Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Você tem paciência comigo? Arigatou gozaimasu, tá bem? Arigatou gozaimasu, muito obrigado. Aleluia. Ai, meu Deus. Que coisa. Shinagawa era a cidade. Então peguei um trem de Nagoya, fui até uma cidade chamada Shinagawa. Quando cheguei em Shinagawa, agora não era mais o desafio, né, de perder um trem. Agora, na verdade, foi o desafio de pisar em uma estação que, na verdade, é uma das estações mais movimentadas do Japão. E quando eu desembarquei do trem-bala, que eu desci a plataforma, essa plataforma e essa estação era uma estação que eu nunca havia pisado antes. Era uma estação que nenhum dos outros pastores havia comentado comigo. E quando eu desembarquei, cheguei naquela estação, queridos, eu simplesmente deparei com uma quantidade de gente que eu nunca havia visto na minha vida. Eu cheguei no corredor principal e haviam pessoas indo para todos os lugares. Mas haviam 2 lugares específicos pelos quais as pessoas elas iam. Uma multidão de pessoas, multidão mesmo, ia para a minha esquerda e uma outra multidão ia para a minha direita. E naquele momento, queridos, eu olhei para um lado, olhei para o outro, tudo em japonês, nada em inglês, porque pelo menos você pode fazer a tradução, né? Você pega uma palavra em inglês que tem as mesmas letras que o nosso idioma, você consegue colocar no Google, no tradutor do Google, você sabe para onde vai. Mas quem disse que isso acontece com o japonês? Quem é que consegue entender cada kanji daquele, o que significa? Eu não tenho como sair desenhando no celular cada kanji daquele, não tem como. Não é como o A, o B, o C, o D, o E, o F, o vocabulário brasileiro ou americano. Não é assim, irmão. E eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e eu disse, Senhor, agora eu tenho que confiar em Ti. Porque meu trem saía dali, queridos, dentro de cerca de 20 minutos. E eu precisava simplesmente descobrir não somente o lugar onde se comprava passagem, como também descobrir qual era a plataforma que eu deveria estar. Sabe, irmão, tem momentos que nós precisamos confiar em algo que o Espírito Santo falou. Muitas vezes coisas que ele falou lá atrás.
Aleluia. Sabe, eu sabia, eu tinha uma palavra no meu coração, sabe qual era? Oh, aleluia. A palavra era que se eu tentasse fazer, naquele momento que eu tentasse fazer, ia dar certo. Sabe, a gente fica pensando que quando Jesus Cristo veio para a terra, ele sabia tudo que ia acontecer com ele, mas não sabia não, irmão. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, ele assumiu a forma de servo, assumiu a forma humana. Como homem, ele sofreu, ele padeceu, mas ele precisou aprender o que estava escrito ao seu respeito. Você vai observar no livro de Lucas, no capítulo 2, leia depois o capítulo 2 todo, você vai observar no verso 42 e no verso 52, se não me falha a memória, a Bíblia diz que ele crescia em graça e em estatura diante de Deus, diante dos homens. Ora, se ele crescia, é porque ele não nasceu na terra como alguém supremo. Ele precisou aprender, ele precisou crescer. Jesus, meu irmão, ele teve momentos de desafios, mas ele simplesmente entendeu que deveria cumprir aquele propósito que Deus havia estabelecido para ele. E o que foi que ele fez? Ele não parou, ele avançou. Aleluia! Sabe, meu irmão, vou te dizer uma coisa, quando nós confiamos no Senhor e na sua palavra, oh, aleluia, dias melhores chegam. Aleluia! Eu gosto quando, muitas vezes, às vezes a semana inicia, né? E normalmente na segunda-feira, para mim, eu estou falando no pessoal, né? Não somente na minha vida pessoal, como também com relação ao ministério, com relação à igreja. Muitas vezes a segunda-feira para mim é dia de desafios. Mas eu vou te dizer, queridos, eu nunca termino uma semana, muitas vezes da forma como eu comecei na segunda. Deus sempre tem uma intervenção, sempre há uma liberação da parte dos céus. Sempre Deus se move ao meu favor. Quantas vezes eu subi aqui nesse altar sem nem saber o que eu ia ministrar? Não é porque não busco. Não é porque não ora, é porque muitas vezes parece, queridos, que a revelação a respeito de algo não chega. Sabe quando você tem uma palavra e você olha para... Normalmente eu escrevo aqui no meu tablet, no lado de cá é o meu esboço, no lado de cá é a minha Bíblia. E muitas vezes eu vou lá, né, tem uma palavra do Senhor, eu digito, eu faço aquele esboço, tem lá, mas quando eu chego aqui em cima, há uma testificação no meu coração, não tem nada a ver com isso. É como o pregador uma vez falou aqui na igreja, né? É o dia que Deus rasga a ministração do pregador, porque Deus quer alcançar a sua vida. Sabe, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Deus, Ele é por nós. Fez falta hoje de manhã, Tato, mas eu falou de você hoje de manhã aqui. Cadê a Tato? Tá não aqui. Oh, aleluia. Quantas vezes, irmão, de alguma forma, nem tudo sai da forma como a gente quer, né? Como alguém uma vez disse, nem tudo está nos conformes. Aleluia. Sabe, queridos, mas eu pude romper naquele momento, né? E eu parei um policial japonês. No Japão, tanto a polícia, as pessoas que servem, as pessoas em forma geral, eles são muito cordiais. Se ele estiver fazendo qualquer coisa e você precisar falar com eles, para o que eles estão fazendo para poder falar com você. E naquele momento, queridos, eu tentei conversar com aquele policial, né, com aquele instrutor ali, sem falar o japonês. E eu peguei o meu telefone, né, eu simplesmente tem um tradutor aqui que ele, você fala no seu idioma e ele traduz para o idioma que você quer. E aí, queridos, eu procurei aquele rapaz, eu comecei a falar, e eu falava para ele, e ele não entendia a tradução. Ele olhava para o kanji, né, para aquele idioma japonês, ele olhava para o celular e ele dizia, não estou entendendo. E eu só teve uma coisa que veio no meu coração de dizer. Eu disse a ele assim, rapaz, olha como eu fiz, viu? Eu disse a ele assim, rapaz, como eu faço para ir para Tóquio? Aí ele olhou para ele, olhou para mim, Tóquio? Eu disse, yes, Tóquio. E quando ele falou Tóquio, ele falou no idioma dele, mas deu para entender que eu pegasse, lembra lá que eu falei? Existiam duas correntes, uma que ia para a esquerda e outra para a direita. Gente, meu amigo, gente que eu nunca vi. Gente topada, eu até mostrei, acho que eu mostrei ao Bruno esse vídeo, né? E aí ele fez o gesto e ele fez assim, ó. Ele falando em japonês, ele fez assim, ó. Aí eu já entendi, né? Primeiro passo para a direita. Aleluia. Quando ele fez assim, ele fez. E depois ele fez assim, eu já entendi. Como é. Eu vou para a direita, ando um pouquinho, depois à esquerda.
Queridos, olha, vou te dizer uma coisa, quando você não sabe, a linguagem dos sinais funciona. Oh, aleluia. E aí eu fiz o que ele fez, irmão, fiz o que ele disse. Eu simplesmente peguei a direita, andei um pouquinho, e quando lá na frente existiam duas esquerdas, não somente uma. Uma esquerda me conduzia para um outro corredor gigante que eu não sabia onde ia dar. E a outra esquerda me conduzia para um balcão, né, onde tinha um local que vende ticket. Lá é tudo automatizado, né? Você coloca o dinheiro na máquina, ela processa o que você colocou, lhe informa o valor, você escolhe para onde quer ir e ela lhe dá o troco, seja em cédula, seja em moeda. Então é tudo automatizado. E aí quando eu chego diante da máquina, que eu olho ali, não havia nada, nem em inglês, nem em português, nem nada, só em japonês. E aí, mais uma vez, eu recorro ao chamado Google, ao Maps, né? E aí eu coloquei lá, de Shinagawa para Tóquio. Aí ele me mostrou o número da linha. E eu olhei o número lá, eu disse, rapaz, é esse número aqui. Cliquei lá, ele me deu o ticket, me deu o troco e automaticamente lá tem isso na plataforma. E aí eu me dirigi à plataforma e eu simplesmente peguei o trem, fui para Tóquio, em Tóquio peguei outro trem para ir para o aeroporto. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Estou falando isso porque quando você tem dentro de você, né, uma convicção, né, uma palavra da parte do Senhor, você sabe que na sua vida as coisas estão contribuindo tudo para o seu bem, ainda que não pareça. Eu gosto de um versículo que está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28, que diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo, a primeira vez que eu li, foi com o esposo de Cicinha, João, né? João foi que me deu esse versículo. E é interessante isso, queridos, porque o que te faz permanecer firme naquilo que Deus falou, nem vai ser muitas vezes o que está ao seu redor, mas são as suas próprias convicções pessoais. Porque, queridos, eu vou te contar uma coisa. Eu nunca vi uma época em que tenha existido tantos falatórios com relação a tudo. Falácias. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ser levados ou agitados de um lado para o outro com todo vento de doutrina. A palavra diz que você não pode se deixar levar por aquilo que você ouve, irmão. Sabe, o que você ouve gera sentimento dentro de você. E esse sentimento muitas vezes vão querer levar você para o buraco. Lembra que eu já falei sobre isso, irmão? Sabe, é um tempo de você perceber, de você deixar enraizar dentro de você as percepções divinas que já foram comunicadas a você. Sabe, eu me lembro quantas vezes eu já fui ameaçado, não por pessoas, mas por situações, ou até mesmo pela minha própria mente, com relação ao ministério, com relação à minha vida pessoal. Meu Deus do céu! Existe o dia do bombardeio, mas, queridos, eu vou dizer para você, se você permanece firme, existe o dia da sua exaltação. Aleluia! Sabe, isso tem ficado muito forte no meu coração. E ontem eu estava falando com os pastores e eu falava sobre os 3 aspectos. Sobre a convicção. A convicção, quer dizer, é algo que o diabo não pode roubar de você. Por maior dificuldade que levante, por maior que seja as pressões no seu dia a dia, sabe, o diabo não pode roubar de você a sua convicção. Aquilo que Deus falou. Tem coisas que eu ouvi da parte do Senhor há anos atrás. E são coisas que eu estou firmado ainda hoje. Muitas delas não aconteceu, mas eu vou dizer uma coisa, queridos. Aquilo que não aconteceu, eu estou cada dia mais próximo de acontecer, de se realizar, de se manifestar. Convicção, irmão. Se alimenta das convicções. Tem dias que eu não faço nada. Tem dias que eu paro, eu nem leio a palavra. Eu fico somente ouvindo coisas que foram faladas ao meu respeito. Coisas que foram ditas, profecias que foram lançadas. Tem dias que eu simplesmente pego aquelas ministrações que me fizeram bem e eu simplesmente começo a colocá-las para dentro de mim. Porque eu vou te dizer uma coisa, queridos, aquilo que você coloca para dentro de você pode determinar aquilo que você vai fazer amanhã. Aleluia. Convicção. Outra coisa, disposição. Sabe o que é disposição? Disposição é você permanecer no mesmo ritmo, ou até mais intenso, daquele que Deus propôs para você permanecer, para você estar. Disposição. Aleluia. Eu me lembro que uma vez, queridos, nós temos, né,
aqui na igreja é uma pessoa que eu tenho quando eu cheguei no Verbo da Vida, foi uma das pessoas que ela se tornou referência para mim. E eu me lembro, queridos, que houve uma época que de alguma forma eu não conseguia vê-la, essa pessoa, muitas vezes na igreja. Mas eu vou te dizer uma coisa, queridos. Quando o tempo passou, eu percebi que portas começaram a abrir na vida dela. E hoje, na verdade, eu percebo que houve um crescimento e um amadurecimento muito grande na vida dela. Mas uma das coisas que eu tenho percebido é perseverança. Sabe, a perseverança, ela é capaz de levar você para lugares que, se você não tiver, não tem como chegar lá. Eu estava falando ontem, né, que andar no trem-bala é uma experiência incrível. Porque no trem-bala, muitas vezes no trem, você é tentado, no trem normal, você é tentado a ver, olhar, observar o que está passando naquele momento dentro de você ali. Você olha as casinhas pequenas para dentro de você, você olha os postes, né? Você olha para as ruas, os carros que vão passando, você olha para tudo, irmão. Mas sabe quando você atinge certo nível de velocidade, sendo no trem-bala, você não consegue mais olhar para esse tipo de coisa. Se você tentar olhar, você fica tonto, irmão, porque você fica assim, ó, muito rápido, irmão. Na verdade, você é condicionado, você é levado a observar dois pontos importantes. Ou você olha para o céu, para o horizonte, ou você olha para as paisagens lindas que estão adiante de você. Não mais coisas pequenas, agora coisas grandes. Aleluia. Sabe, queridos, eu acredito que chegou um tempo de gente começar a deixar de lado coisas pequenas que têm nos atrapalhado. Coisas que de alguma forma, queridos, tem nos paralisado. Coisas que de alguma forma têm nos intentado ficar ou nos condicionar aquilo que a gente está olhando já há muito tempo, irmão. Mas começaram a observar, queridos, os grandes feitos do Senhor. Começaram a observar aquilo tudo que Ele está pronto para fazer, pronto para se manifestar. Sabe, queridos, quando eu estava naquele trem, eu deixei olhar aquela paisagem que estava próximo, e eu comecei a olhar para o céu, para o horizonte, e eu vi uma das imagens mais lindas da minha vida. Foi um momento que eu estava passando, e o sol, eu não sei se é assim, ou naquele dia especificamente, o sol ele estava passando pelas nuvens de uma forma muito diferente daquilo que eu já havia visto. Mas eu vou te dizer, irmão, se eu estivesse olhando para o que estava pequeno diante de mim, eu não iria conseguir ver aquilo grande que Deus estava colocando diante de mim. Aleluia. Sabe, queridos, o que eu estou falando, o que eu quero falar com isso? Chegou o tempo de você ampliar as suas percepções, ampliar a sua visão, irmão. Chegou o tempo de você simplesmente não ter medo do amanhã. Amanhã não tem nenhum problema, o Senhor passou pelo amanhã, tudo vai bem amanhã, irmão. Sabe, eu mandei um vídeo para vocês, estamos lá no Japão, e para mim era domingo, à noite, foi o final do culto. Vocês ainda nem haviam passado por aquele momento, mas eu já havia vivido, irmão. Muitas vezes eu queria falar com a Maísa, né, e me comunicava, e sabe, eu estava, por exemplo, já na virada do dia, e ela estava amanhecendo o dia. Mas por aquele dia eu já havia passado. Foi aí que eu entendi, queridos. Foi aí que eu entendi que o meu Deus, Ele já esteve no meu futuro, preparando coisas para mim por lá. Não há o que temer. Tem uma música, né, que fala assim, não há o que temer, prepara lá aí, né? Não há o que temer, né? Alguma coisa assim. Estou colocando o menino para pensar aqui. Teve uma vez que eu fui ministrar cura aqui, eu subi. Rapaz, tem uma música assim. Aí a irmã olhou para mim, rapaz, não conheço não, pastor. Oh, aleluia. Sabe, eu gosto de voar. Mas eu percebo uma coisa, queridos. Quando o avião está decolando, você percebe muita instabilidade na pista. Mas depois que ele levanta voo, salvo, claro, os momentos de turbulência, né? O que você sente é que simplesmente está fluindo. Existem momentos na nossa vida que parece que a gente está na pista ainda para decolar, aquele tremedeira toda.
mas depois que a gente decola, as coisas começam a fluir. Para você não dizer que eu não abri a Bíblia, abre comigo a tua Bíblia no livro de Amós, no capítulo 9. Oh, aleluia. Citei, não foi, Tati? Amém. Obrigado por me defender, Tati. Se você fosse um advogado, você seria um advogado topado, amém? Amós no capítulo 9. Aleluia. Eu não sei se o pessoal tem aí a Bíblia, a mensagem. Tem a Bíblia, a mensagem aí? Tem? Bota Amós capítulo 9 no verso 12. Eu queria que fosse verso 11. Aleluia. Eu queria que você olhasse para cá, porque na versão revista e atualizada não está dessa forma. Aleluia. Eu vou ficar um pouquinho perto aqui, não sei se vai dar microfonia, mas... Amós capítulo 9, no verso 11. Quem aqui tem a Bíblia, a mensagem? Eu vou pela primeira vez ministrar aqui na igreja, né, um pouco a respeito desse tópico, de coisas que o Senhor tem me falado a respeito do ano 2019. E eu queria que você olhasse para cá, amém? Olha, o que eu estou falando aqui não foi por conta daquela viagem, não, né? Eu até falei isso para o Bruno, em uma das conversas que eu tive com ele do lado do Japão, e eu dizia assim: Bruno, eu tenho uma percepção, né? Duas coisas me ocorreram nessa ida para lá. A primeira delas foi quando o Senhor falou comigo que ao pisar no Japão, algo diferente ia ser comunicado na minha vida. Mas quando eu estava lá, vindo para cá, o Senhor também falou comigo que algo diferente iria ser derramado sobre mim no momento que eu pisasse no Brasil. Mas esse tempo que eu passei lá, queridos, eu vou te dizer, foi um tempo muito diferente, claro, né? Mas também foi um tempo onde muitas coisas vieram a respeito de estratégias, a respeito de acontecimentos que sucederão em 2019. E um deles, né, conforme você já ouviu falar, é que esse ano 2019, ele será um ano marcado por velocidade. Amém? Ele não é que esse ano é um ano tipicamente de aceleração, né? Muito embora nós entendamos que onde existe velocidade existe aceleração, né? É tanto que a forma de velocidade é espaço sobre tempo. É isso, Douglas? Cadê Douglas? Né? Mas é interessante esse contexto porque sempre quando se fala de velocidade, se traz uma percepção ou uma ideia, não de que você está partindo do zero, mas de que você já está em movimento, mas um ritmo diferente vai lhe ser imprimido, vai lhe ser impresso. Amém? É interessante aqui nesse contexto, né, de Amós no capítulo 9, você vai ler depois o livro de Amós, e você vai perceber que muitas sentenças foram pronunciadas pelo Senhor para o povo de Israel. Muitas coisas haviam sido ditas pelo Senhor para o povo de Israel. Coisas que de alguma forma lhe trouxeram medo. Mas no capítulo 9, Deus traz uma promessa de restauração. No capítulo 9 nós começamos a ver, diz assim, ó, naquele dia eu reconstruirei a cidade de Davi, que agora está em ruínas. Ela terá novamente sua antiga glória. Verso 12. Israel tomará posse do que sobrará da terra de Edom e das nações que pertencem a mim. Assim falou o Senhor que planeja todas essas coisas. É interessante que nós vemos aqui, queridos, que Deus está pré-anunciando, depois de uma sentença que houve lá no passado, Deus está pré-anunciando e informando ao povo de Israel que já existem coisas que foram preparadas para eles. Sabe, meu irmão, não sei se você sabe, mas tem coisas que foram preparadas para você, meu filho. Tem coisas que o da direita não vai desfrutar, da esquerda não vai desfrutar, mas você vai desfrutar, porque você foi perseverante, irmão. Ele diz aqui, ó, assim falou o Senhor que planeja. Diga assim, Deus planeja. Sabe, meu irmão, você até pode ser pego de surpresa, mas Deus jamais. Deus nunca é pego de surpresa, irmão. Ele se antecipa. Hoje de manhã eu estava falando sobre aquela passagem lá no livro de Juízes, no capítulo 9, quando Deus chama Gideão. Gideão, meu filho, foi chamado por Deus de homem valente, mas não era esse o pensamento que ele tinha de si mesmo, irmão. Mas a Bíblia fala, queridos, que houve um momento que Deus levanta Gideão e se apresenta a Gideão 32 mil homens para a batalha.
E naquele contexto, a Bíblia diz que dos 32 mil homens, só ficaram 300, menos de 1%. Eu vou dizer para você, queridos, 1% das mãos do Senhor é capaz de operar um milagre, irmão. Aleluia. Sabe, versículo 13, olha o que ele diz aqui, ó. Virá o tempo em que as colheitas serão tão formidáveis que mal tenha sido colhida a plantação. Essa versão é a versão, a mensagem? É não, né? É a Viva, né? Tem a versão a mensagem aí, Jorge? Tem não, né? Eu queria ler na versão a mensagem. Só para você perceber aqui o que está falando no verso 13. Olha o que diz aqui, ó. No verso 13 de Amós, capítulo 9, na Bíblia a mensagem diz assim: é verdade. E agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. Queridos, algo que não vai demorar muito, só chega porque, de alguma forma, imprimiu velocidade. Para você ter uma ideia, meu irmão, se eu tivesse ido de ônibus naquela jornada, eu teria demorado, em uma viagem de 400 quilômetros, eu teria demorado mais de 6 horas para chegar naquele destino. E olha lá. Mas eu vou te dizer uma coisa, queridos, quando eu peguei um trem-bala, em cerca de 1h30, eu já estava lá. 1h30, irmão. Algo que poderia somente chegar ou acontecer em 6 horas, em 1h30, aconteceu. Sabe, meu irmão, não sei se você sabe, mas está existindo um aceleramento de processos. Você não está crendo ainda não, mas vai crer. Olha o que ele diz aqui, ó. E é verdade, e agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. Irmão, quando Deus lança um decreto, tem que acontecer. Se é decreto, acontece. Sabe, eu pôr aqui dentro do Lucas, o Lucas pode até fazer alguma coisa assim, pastor, isso, isso e isso, e amanhã não acontecer. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, o que Deus lançou como decreto, rapaz, se eu fosse você, eu confiava, porque acontece, meu filho. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Olha o que ele diz aqui, ó, vamos continuar. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Oh, aleluia. Eu me lembro de um dia que eu estava num brinquedo, né? Um brinquedo no parque, eu gosto muito disso. Eu estava no brinquedo, queridos, e sabe, naquele brinquedo estava eu e minha irmã. E naquele dia eu caí, era um brinquedo, não sei se você já viu aquele brinquedo num parque, né? Que quando ele começa, ele fica levantando e descendo, mas também fica girando. Né? Levantando e descendo, mas também fica girando. E naquela oportunidade eu coloquei a Ana, minha irmã, que era bem magrinha, né? Eu coloquei ela na ponta. Porque no meu pensamento era o seguinte, não, ela vai curtir a paisagem. Mas o que acontece, irmão? A velocidade, quando começou a ser impressa naquele brinquedo, eu vi a hora da Ana ser lançada para fora. E aí o que acontece? Tinha um negócio para segurar e ela começou, ela me chama de Mil, né? Que é uma abreviação, o nome é Miliano, E-M-I-L-I, aí tem M-I-L, Mil, né? Me chama de Mil, mas não é para me chamar de Mil não, viu, irmão? Amém? E aí ela começou a dizer, Mil, me segura porque eu vou cair. E eu olhei para ela, meu irmão, veio aquele sentimento de irmão paterno, né? Aquele sentimento de irmão que cuida da irmã, né? E aí eu peguei essa mão, imprimi uma força muito grande no suporte e eu abracei ela e eu disse a ela, não temas, irmã, porque eu estou te segurando. Oh, aleluia! Sabe, meu irmão, eu tenho uma ligeira impressão que nesse tempo de velocidade, o Senhor está nos dizendo, não temas, porque eu estou te segurando, meu filho! Oh, aleluia! Oh, gosto quando a Bíblia diz que a minha tristeza se converte em alegria. Esse é o tempo da sua alegria, meu filho. Sabe, a Bíblia é tão clara, irmãos. Oh, aleluia! Uma vez eu falei para o John, né? O John, depois que ele ministrou, não sei se o John lembra disso, né? Eu cheguei para ele e disse, John, tua ministração foi maravilhosa, mas tu ficou de um lado para o outro muito, muito rápido, né? E tal. Eu disse, rapaz, vai mais devagar. E agora sou eu que estou assim, ó, John. Oh, aleluia! E agora, é verdade, e agora não vai demorar muito, é decreto eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Cabeça girar aqui não é no sentido ruim da coisa.
Cabeça girar aqui, queridos, justamente no sentido de que provavelmente terão muitas coisas que você nem vai entender. Provavelmente terão muitas coisas que você nem vai conseguir conceber com a sua mente, com o seu raciocínio. Aleluia! Sabe, eu estava ontem, e cadê a Gel? Veio hoje? Já está aqui. E aí a Gel olhava para mim e ficou bobinha com o drone a tantos metros de distância e a gente conseguindo ver a imagem. Como é que isso pode ser? Como é que acontece isso? Mas como é que pode ser? E aí chegavam do lado, rapaz, como é isso? Como é esse negócio? Sabe, irmão, tem coisas que você não entende. Tem coisas que de alguma forma você nem sabe como vai operar. Mas naquele momento, para Gel, não lhe cabia operar. O que cabia para ela era curtir a paisagem. Oh, aleluia! Eita, meu Deus! Ela estava lá com o negócio na mão, e aí eu afastei um pouquinho, e aí ao meu redor se juntou de gente. Porque eu estava operando, mas eles estavam curtindo a paisagem. Meu irmão, vou te dizer, tem duas opções para você. Ou você vai ficar preocupado com a operação, ou você vai curtir a paisagem, meu filho. Eu quero te convidar a você curtir a paisagem de à noite, meu irmão. Curta a paisagem. Eu vou fazer o seguinte, porque agora eu não podia publicar as fotos, né? Porque em alguns eu não tinha conhecimento. Mas depois eu tomei conhecimento de que todo voo que eu vou fazer com drone, eu tenho que pedir liberação a um órgão chamado DSEA. Mas agora meu drone está totalmente registrado, totalmente legal, né? E todos os meus voos agora são solicitados. Então agora eu posso postar minhas fotos. Vou postar para você ver depois. Como é bonito nossa cidade, irmão. Sabe, eu vou dar a oportunidade a você, para você não pilotar, mas para você curtir a paisagem. Oh, aleluia, olha o que diz aqui, ó. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Agora, entenda algo aqui, o que diz o texto. O texto está falando sobre cabeça, sobre pensamento. E nesse contexto, ele está falando que você não vai conseguir acompanhar a rapidez. Porém, você vai participar dela. A sua mente não consegue conceber, a sua mente não consegue entender, a sua mente fica razoando, pensando, rapaz, como é que é um negócio desse? Como é que vai acontecer isso? Rapaz, como é isso? Como é isso? Mas, tudo bem que está acontecendo assim, mas uma coisa é certa, você está participando. Diga assim, eu estou participando. Oh, aleluia. Meu irmão, vou te dizer uma coisa, quando você está lá, eu nem queria ser o maquinista, porque o maquinista praticamente nem curte a paisagem. Eu só queria curtir a paisagem. Estava ali, ó, diante de mim. Oh, aleluia. Aleluia. Tem muito crente se esforçando para ser o maquinista, irmão. Quando, na verdade, Deus chamou você para ser um passageiro e acompanhar a paisagem. Aleluia. Se prepara, Rafael. Se prepara, irmão. Eu estava ontem, uma das palavras que brotou ao meu coração, né? Eu não posso negar para vocês que em alguns aspectos o ano de 2018 foi um ano, como é que eu posso dizer? Foi um ano até difícil em alguns aspectos, né? Não é, Rafa? Para a gente pastor, a gente está à frente de igreja, né? Foi um ano em que nós precisamos não somente perseverar, como também declarar a palavra. Foi um ano que nós precisamos exercer fé em muita coisa. Tudo que você vê acontecendo na igreja não está acontecendo porque rios de recursos estão passando e sobrando, não. Está acontecendo por causa da declaração de fé. Mas sabe, há uma percepção, eu compartilhava isso com eles ontem à noite. Há uma percepção no meu coração, queridos, que o ano de 2019, e isso não está ligado ao novo governo. Não está ligado ao novo governo. Mas há uma percepção no meu coração que o ano de 2019 é justamente um ano de facilidades. Não me entenda mal, facilidade não tem nada a ver com você ficar em casa de perna para cima sem fazer nada. Facilidade tem a ver com produtividade. Você simplesmente vai fazer pouco e o resultado vai ser muito, irmão. Eu não sei se você lembra, mas existem momentos, queridos, que um agricultor, ele semeia na terra e ele semeia uma quantidade gigantesca de semente, mas quando ele vai colher, a sua colheita é minguada.
Eu estou saindo de 2018 com algumas percepções em algumas áreas que houveram até colheitas minguadas. Não foi da forma como eu esperava. Mas eu vou dizer uma coisa, queridos. Eu estou entrando no ano 2019 com a percepção de que vai ter ampla produtividade, irmão. Oh, aleluia. Sabe, eu quero que você entenda isso, queridos. E perceba isso. Porque eu vou te dizer, você não tem como desfrutar de algo que você não está percebendo. Eu não sei se você lembra, mas eu vou até falar, eu sei que a gente não faz mais isso, né? Mas quando eu era garoto, eu tinha o dia de Cosme e Damião. Quantos lembram disso? Eu me lembro, eu comia muito. A gente não, aqui na igreja, né? A gente não fica venerando Cosme e Damião. Você sabe a história bem como é o negócio, amém? Mas eu vou dizer, eu não vou negar que aquele dia era um dia bom para mim, irmão. Porque era o dia que eu saía de casa em busca de confeite, de chiclete, de pirulito, do que fosse me dar, de pipoca. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Era muito chato quando havia uma notícia de que estava sendo dado algo numa casa e quando eu chegava lá não tinha mais. É ou não é, irmão? Rapaz, saía agora, cada fulano tal tá saindo, tá dando negócio lá, tá dando confeite e tal, e aí a gente saía correndo e tal, quando chegava lá, bateu na porta, acabou. Teve gente no ano 2018 que foi assim, correu tanto, mas quando chegou na porta, acabou. Mas, meu irmão, por outro lado, quando eu tomava conhecimento que uma casa estava entregando aquilo ali, e era o primeiro dia, eu era o primeiro da fila a chegar, eu desfrutava do que era melhor ali naquela casa. Tinha um vizinho lá de casa que nem precisava eu ir lá, ele mandava para mim. Irmão, está chegando o tempo de você nem precisar ir lá, vai chegar para você. Não, peraí que eu vou dar uma pausa aqui, porque os religiosos vão ficar, rapaz, pastor Emiliano falou sobre Cosme e Damião na igreja, pelo amor de Deus, irmão, joga tuas pedras no chão. É só uma ilustração, amém? Pelo amor de Deus, tem alguém aqui que faz isso no dia do Cosme e Damião? Levanta a mão não, meu irmão. Por favor, amém, corrija a sua vida, se arrependa, peça perdão ao Senhor, amém? Aleluia. Pronto, está aqui, Gilson, lembra desse, Gilson? Oh, aleluia. Eu não lembro se Jesus foi dessa época, mas com a galera lá, a gente apertava muito a cigarra do povo e corria. Quem nunca fez isso aqui, irmão? Meu Deus do céu! Rapaz, cadê Danilo? Tá aqui hoje? Danilo tá não, né? Meu amigo, eu vou te contar, viu? Eu apertei muita cigarra, meu filho, da casa do povo, apertava, corria. E ficava de lanche só observando quem é que vinha atender o portão. Oh, aleluia. Você nem que eu estou falando sobre isso, só para descontrair você, para você esquecer do Cosme e Damião. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu finalizar aqui que meu tempo já acabou ali, ó. Olha o que diz aqui, ó. As coisas vão acontecer de perto, que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra, você não vão conseguir acompanhar a rapidez. Agora veja aqui, ó. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Irmão, sabe por quê? Olha, alguém aqui, seja sincero, não levanta a mão não, mas eu tenho uma impressão no meu coração que é possível que alguém aqui já desejou me ver pregando sobre desgraça. Rapaz, eu vou dizer para você, irmão, você não imagina o quanto eu sou perseguido porque eu prego sobre bênção. André, meu Deus do céu. Qualquer dia eu vou escolher para pregar sobre desgraça, eu vou lançar um monte de maldição na vida de vocês. Olha aí, até. Não acontece, irmão, não funciona. Sabe por quê? Porque Deus não tem maldição para ninguém, irmão. Deus não tem desgraça para ninguém não, meu filho. Só bênção. Vamos continuar aqui, ó. Tudo vai acontecer de uma só vez, e para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Bênçãos como um vinho jorrando dos montes e colinas. Vou consertar tudo para o meu povo Israel. Irmão, eu gosto quando Deus diz que vai consertar. Tem muita coisa, querido, na nossa vida que ao passar do tempo elas se quebram, irmão. Sonhos se quebram. Desejo de servir ao Senhor se quebra em muitas coisas. Desilusão faz a gente quebrar. A alma,
Quebra, irmão. Aleluia. Sabe, uma vez eu estava com uma pessoa, lá nos primórdios, que era uma pessoa que ela, de fato, entrou aconteceu algumas coisas e algumas dificuldades começaram a surgir. Mas, sabe, queridos, ela permaneceu perseverante. E hoje, a vida dela é um sucesso. Está entre nós aqui. Ainda bem que você não tem como saber, porque tem tanta gente que aconteceu isso, né? Então não estou expondo a vida de ninguém aqui. Mas quem nunca passou por problema, irmão? Deixa eu finalizar aqui. Aleluia. Vou constatar tudo para o meu povo Israel. Olha o que diz aqui, ó, finalizando. Eles reconstruirão as suas cidades arruinadas. Cidade é lugar onde habita muita gente. Quando Deus está falando sobre cidade aqui, Ele não está falando sobre algo individual, mas Deus está falando sobre o operar de uma bênção na coletividade. Sabe que existe uma bênção operando agora mesmo na coletividade? Amém. Sabe que igreja, queridos, muitas vezes nem é o lugar mais fácil de conviver. Nem é, irmão. Sabe, uma vez o Lucas chegou para mim e disse assim: rapaz, pastor, o senhor fez um negócio que ficou meio arranhado, não gostei muito. Acontece, irmão. Acontece que na igreja, queridos, é justamente um lugar onde pessoas diferentes vão lidar com você. Ninguém é igual a você. Essa é a revelação que eu tenho, irmão. Mas eu vou te dizer uma coisa, queridos. Há uma graça da parte do Senhor operando para você permanecer em coletividade, irmão. Há uma graça do Senhor. Sabe, eu estava pensando sexta-feira. Eu estava pensando assim, rapaz, eu vou começar a dizer para os irmãos na igreja qual é a minha necessidade, no que diz respeito ao seguinte, né? Eu estou precisando de pessoas, tá, que cantem e toquem alguma coisa para ministrar música nas congregações que eu estou abrindo no interior. Estou com dificuldade. De vez em quando ligo para Bruno, queridos. E aí ele diz assim: pastor, já tenho pedido tanto dos meninos, muito tem feito tanto na igreja, que muitas vezes é difícil de conseguir alguém. Não é porque ninguém quer, é porque já tem muita coisa sendo feita por eles, irmão. Então, se você toca violão, toca teclado, se você canta alguma coisa, eu quero dizer a você que eu tenho uma porta de oportunidade para você, irmão. O Dinho, meu filho, eu me reuni com ele essa semana e ele disse: pastor, estou precisando. A igreja começou lá, já não tem tocador, não tem tangedor, não tem nada lá. Aleluia. Em Boca da Mata nem se fala, nem som a gente tem lá ainda, mas a igreja está lá e não vai fechar. Ela vai crescer, ela vai desenvolver, irmão. Aleluia. Nem que eu tenha que escolher um dia da semana para eu ir lá. Aleluia. Sabe o que acontece, queridos? O que acontece é que nós estamos esperando que as coisas caiam na nossa mão. E ficamos reclamando que não temos oportunidades. Não, eu aprendi uma coisa: quando a oportunidade não está diante de mim, eu crio ela. Não fica esperando algo cair na tua mão. Cria oportunidades, irmão. Cria oportunidades. Aleluia. Aleluia, irmão. Sabe, Wagner não está aqui hoje, mas ele vai vir amanhã, porque ele disse que vai romper o ano com a gente, e nós estávamos ontem na reunião dos pastores, e eu estava citando o exemplo dele, irmão. Wagner. Tem coisas que eu não pedi a ele para falar, mas Wagner passou dias não muito fáceis. Mas sabe, querido, toda vez que a gente conversava, havia um fôlego dentro dele: pastor, vou permanecer firme, pastor, vou perseverar, pastor, e querendo desistir. Teve um dia que ele chegou para mim e o pastor me abandonou. Mas meu irmão, ele mandou uma foto para mim do culto do domingo passado. Rapaz, eu digo: rapaz, que maravilha, Wagner. Temos que procurar outro lugar lá, porque não está mais cabendo as pessoas. Você entende o que é isso, irmão? E sabe, quando ele começou lá, o louvor era um raidinho tocando, irmão. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu porque alguém não fez da forma como ele queria que fosse feita. Ele não desistiu quando alguém não falou da forma como ele queria ouvir. Ele não desistiu, queridos. O que dizer de Rafael, irmão? Rafael está aqui hoje à noite porque trocou. Amanhã vai ter culto, hoje não tem, liberou todo mundo. E está aqui hoje à noite. Meu irmão, vou te dizer uma coisa.
Quando Rafael pegou a igreja, ele pegou a igreja somente a misericórdia do Senhor. Porque o anterior, né, de alguma forma, cometeu algumas coisas que não deveria ter cometido, e quando ele chegou lá, o povo estava desacreditado, irmão. Mas vai lá hoje na igreja dele. É fácil? Não é fácil, irmão. Igreja, ministério, não é fácil. Deus não chamou você para coisas fáceis. Deus chamou você para ser forte. Sabe o que Deus falou comigo essa semana? Ele disse assim, eu tinha algumas coisas que eu estava conversando com ele, ele disse assim, não seja covarde. Rapaz, eu estou sendo covarde, Senhor. Eu quero dizer para você, não seja covarde. Me perdoe se era para mim, eu estou falando para você, oh, aleluia, recebo. Aí você que sabe, amém? Oh, aleluia. Mas é a verdade, irmão. É a verdade. Dinho chegou para mim e disse assim, pastor, porque assim, nós temos um teclado aqui na igreja, que é um teclado que era compartilhado. E eu não tinha, como a gente colocou lá os cultos lá, dia de quinta e dia de domingo, eu não tinha como liberar o teclado lá daqui do segundo ano, porque a gente não somente precisa no Rema, como também precisamos no culto de adolescentes. Então agora ele ficou sem teclado. E ele chegou para mim e começou a dizer quanto estava difícil em teclado lá e tal. E aí, no final das contas, assim, rapaz, está difícil, mas a gente não vai parar. Eu digo, é isso que eu quero ouvir. Meu irmão, está difícil, mas não pare. Porque quando está difícil e você para, você não consegue alcançar a promessa. Diga assim, está difícil ou está fácil, mas eu não vou parar. Não pare. Olha o que ele continua aqui, eu preciso finalizar, tá bem? Já acabou meu tempo. Plantarão vinhedos e tomarão bons vinhos. Agora sim, é uma promessa para algo individual. Aleluia. Porque na primeira, ele falou, eles reconstruirão as suas cidades arruinadas. Cidade é lugar de coletividade, mas vinhedo é algo pessoal. Sabe, meu irmão, vai haver uma liberação na coletividade, mas também vai haver uma liberação na sua vida pessoal. Oh, aleluia. Na sua casa, no seu trabalho, meu filho. Então não fica com o pensamento de que não vai acontecer. Não fica com o pensamento de que as coisas acabaram, de que estão arruinadas. Não deixa o diabo mexer com você nisso, irmão. Não deixa. Tem um livro do pastor Bud chamado Ha Ha Ha. E sabe, naquele livro, temos ali na livraria, naquele livro não é somente palavras, é a vida de um homem que tinha poder para dizer aquilo que ele falou. Olha o que ele diz aqui, ó. Cultivarão suas hortas e comerão verduras frescas, individual. É interessante que a bênção que Deus pronuncia é somente uma na coletividade. O restante é tudo na vida individual. Por quê? Porque você na sua vida individual não só tem uma área não, tem várias. Mas eu quero dizer para você, Deus quer alcançar cada área da sua vida. Deus quer alcançar cada área da sua vida. Cada área da sua vida. Deus quer alcançar você. Aleluia. Eu os plantarei. Vou plantar na sua terra. Nunca mais. Oh, aleluia. Nunca mais serão arrancados da terra que dei a eles. O Eterno, o seu Deus, disse isso. Chegou o tempo. Diga assim, chegou o tempo. Aleluia. Vai acontecer. Diga assim, vai acontecer. Rapaz, eu vou te ser sincero, irmão. Eu acho que muitas vezes eu sou até chato nesse sentido. Porque não é possível, irmão, eu falo a mesma coisa. A mesma coisa. Eu estava falando com... Eu não lembro quem foi agora, eu estava no Japão. Eu estava no Japão e eu fiz uma ligação, naquele dia que eu fiz uma ligação para o ministro que estava lá em casa. E aí eu fiz uma ligação para ele, para falar com o Maísa, falar com ele e tal. E aí o que acontece, naquele contexto eu estava falando assim, rapaz, a gente conversou muito sobre muitas coisas, né? E ele perguntou para mim assim, rapaz, qual é a linha que você sempre ministra? E eu falei. E naquele contexto, quando eu falei, eu falei assim, rapaz, eu estou até, assim, de vez em quando eu fico até meio abusado, porque eu leio tanto, eu medito tanto, mas o que vem é sempre a mesma coisa. Ele disse, meu filho, não se preocupe não, porque eu vou dizer uma coisa, o irmão Reagan, ele foi levantado para falar sobre fé. Ele tocou em muitos assuntos, mas o principal que ele falava era fé. Pastor Bud, queridos, quando eu vinha para cá, ele tocava em muitos assuntos, mas ele falava sobre fé.
Ele falava sobre unidade no corpo de Cristo. Quando nós iniciávamos uma conferência, ele trazia sempre o mesmo versículo, irmão. 1 Coríntios 1:10, que diz assim, vamos ler lá, só para a gente não passar batido aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no verso 10. Eu quero te agradecer pela sua paciência. Oh, aleluia. Olha o que diz, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no verso 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu pergunto a você, é fácil isso? Não, irmão. Mas é a recomendação do Senhor. Sabe quando é, queridos, que nós vamos crescer como igreja? Quando nós tivermos o mesmo parecer sobre algo. Você entende isso? Sabe, você tem até a liberdade de pensar diferente, contanto que no final o parecer seja o mesmo. Oh, Pai, muito obrigado. Abra os olhos espirituais para que nós possamos ver. Senhor, que a gente não perca tempo com as coisas pequenas, Pai, mas que a gente fixe os nossos olhos naquilo que o Senhor falou, Pai. Ainda, Pai, que tenha 1 ano, 2 anos, 10 anos, que o Senhor nos sinalizou algo. Senhor, se de alguma forma, ao longo desse tempo, nosso coração se distanciou do propósito original. Pai, nos ajuda, Pai, nessa noite, a colocar o nosso coração no centro novamente. Porque a Tua palavra diz, Pai, que onde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. A Tua palavra também diz, Senhor, que se a gente não tiver cuidado com o nosso coração, se a gente não guardar o nosso coração, nossa vida pode ser prejudicada. E eu declaro, Pai, a intervenção do Senhor, a paz do Senhor que excede todo entendimento, guardando a mente e o coração dos meus irmãos nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e eu sei que há muito mais poder no Senhor para fazer acontecer do que no diabo para destruir. Muito obrigado, Pai, por um coração, por uma disposição de perseverança se levantando dentro deles. Obrigado por força sendo comunicada, ousadia, intrepidez, agilidade, disposição. No nome de Jesus, Pai, eu selo nessa noite. No nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus é bom. Amém. Glória a Deus.